presos lá dentro e nós aqui fora sem poder cultuar Ele. Mas de fato o Senhor está presente no meio do povo dele. Onde quer que nós nos reunimos, o Senhor se faz presente no nosso meio. Isso é uma das coisas que faz o nosso Deus um Deus maravilhoso, porque Ele poderia estar muito bem exigindo um trono de ouro para Ele sentar, mas não, Ele se faz presente no nosso meio, seja na frente da igreja, seja num quintal de uma casa, seja dentro de uma casa, por mais humilde que ela seja, o Senhor se faz presente no nosso meio. E isso nos leva a entender também que o nosso Deus é o Deus que está dentro de nós e dentro da nossa casa. Não importa se ela é uma casa grande ou uma casa pequena, se é de gente rica ou é de gente pobre, o Senhor está porque Ele habita em nós. E Ele sempre quis, desde a fundação do mundo, estar com a sua criação. Amém? Eu gostaria de deixar um texto, que também vai ser o texto da mensagem dessa noite. E diz assim: Noé, porém, achou graça. Gênesis 6, capítulo 6, verso 8, 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Queria destacar esse finalzinho do versículo 9 aqui. Andava com Deus. Nós somos um povo que nós cremos em um Deus e servimos um Deus e precisamos andar com Deus. Amém? Amém. Andar com Deus significa reflete nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso proceder, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Amém? E é esse Deus que nós queremos que está aqui no nosso meio, que vamos adorar Ele nessa noite. Não vai ser um acidente com a chave que vai impedir a nossa adoração a Deus. Não vai ser um acidente com a chave que vai impedir de nós cultuarmos ao nosso Deus nesse dia. Estarmos em comunhão para adorar o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós engrandecemos o Senhor. Nós, ó Deus, não sabemos o propósito do Senhor, porque o Senhor permitiu isso, de fechar a igreja nesse dia. Ó Deus, o fato é que a igreja está fechada e nós não temos o que fazer, mas nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, na frente dela, para cultuar ao Senhor. E se o propósito do Senhor era esse, ó Deus, que o Senhor cumpra o propósito do Senhor nas nossas vidas e através de nós. Talvez seja algo que o Senhor preparou desde antes, para que estivéssemos aqui nesse dia, ó Deus, para cultuarmos o Senhor aqui na frente. E louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Falhamos, pecamos contra Ti, ó Deus, por isso nós pedimos perdão ao Senhor e queremos nos apresentar diante do Senhor nessa noite, ó Deus, puros, limpos, com as vestes brancas. O Teu sangue é poderoso para fazer isso, por isso nós pedimos perdão e cremos no perdão do Senhor. Ó Deus, que o Senhor fale conosco através dos louvores, fale conosco, ó Deus, através da Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ao louvor da glória do Senhor. Amém. Lu, pode sentar aqui. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Exaltado, sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu
eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Consagro tudo que sou, de braços louvores transborda o meu coração. Em minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. pois tu és O Deus Criador. a honra, A honra, a glória, a glória a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. a honra, A honra, a
nessa noite, pedimos que o Senhor venha encher os nossos corações com a tua presença. Te pedimos que o Senhor venha tirar tudo aquilo que não te agrada, que o Senhor venha tirar aquilo que não vem do teu trono. Em nome de Jesus, nós nessa noite podemos estar ligados somente em Ti, que venhamos depositar a nossa esperança somente em Ti. Em nome de Jesus, o Senhor possa estar, Deus, abrindo os nossos olhos, os nossos corações, para entender como o Senhor é bom, como o Senhor tem nos sustentado, como o Senhor tem dado graça às nossas vidas. E nós te adoramos por isso, Senhor. Nós te adoramos porque o Senhor é grande, nós te adoramos porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas, é Deus sobre tudo, é Deus sobre todas as situações. Oh Deus, nós te adoramos, nós te adoramos. E nessa noite nós clamamos a Ti, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos encher. Nós clamamos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento, chego a crer que não estás vivendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Preciso de Ti. Preciso do teu perdão, preciso de Ti. Quebranta meu coração, como uma corça anseia por água, assim venho sede.
terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. É minha. Amém, irmãos? Então, como eu disse, Gênesis, capítulo 6, versos 7 ao 9. Amém? Gênesis 6, versículo 7 ao 9. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Amém? Só esses 3 versículos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o Senhor receba os nossos louvores como um sacrifício de louvor agradável ao Senhor. E agora, Deus, o Senhor fala conosco por meio da sua palavra. No nome de Jesus. Para o louvor e para a glória do Senhor, nós pedimos. Amém. Amém? Noé, nós já conhecemos bem a história de Noé. Noé é o cara da arca. É o cara que passou mais de 100 anos construindo uma arca por ordem de Deus, pregando para aquela nação que iria vir um grande dilúvio sobre aquele tempo. O povo não acreditou que poderia haver uma chuva ou um dilúvio no lugar que até no momento da terra em que até então nunca tinha chovido ainda. O que regava a terra era como se fosse o sereno, o orvalho da terra vinha e regava a terra. Não tinha havido chuva ainda. Eles nem entendiam o que era chuva, nem sabiam o que era de fato uma chuva, talvez. O fato é que Noé passou 100 anos pregando sobre arrependimento. Porque Noé estava vivendo no meio de uma geração totalmente distante de Deus. Tudo aquilo que Deus havia idealizado para o ser humano, tudo aquilo que Deus havia criado para o ser humano usufruir, estava corrompido. O ser humano havia se distanciado completamente dos seus valores, dos princípios, dos ensinamentos que o Deus havia dado como ordem ao povo. Não havia quem invocasse o nome do Senhor. Não havia quem
buscasse a face de Deus. Portanto, o homem estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor e o que se via da terra era que cada vez fosse piorar. A terra estava cheia de violência, cheia de corrupção, cheia de imoralidade. O texto que a gente for ler um pouco antes lá, quando nasceu filhas do povo, que teve aqueles casamentos lá, dos filhos de Deus com os filhos dos homens, que a gente tem que saber um pouco teologicamente como é essa explicação. Diz que os homens tomavam para si, davam-se em casamentos, e os homens, imagina aí numa época difícil, os homens começavam a pegar essas mulheres para si, de maneira tal que causou arrependimento em Deus de ter criado o homem. Aí a gente fala assim, então a Bíblia há contradições com relação ao arrependimento de Deus, porque a Bíblia diz que que Deus não é filho de homem para que se arrependa. E aí a gente precisa entender que a Bíblia, do jeito que nós lemos aqui, ela é uma tradução. E tradução de traduções, de versões. E aí, só que o termo original usado para arrependimento é diferente do arrependimento do homem. O que é o arrependimento do homem? O arrependimento do homem é quando você muda de decisão, muda de ideia, é uma conversão. Na linguagem dos motoristas de carro é assim, a gente vai fazer uma conversão à direita, ou seja, fazer um retorno, voltar. É como se a gente estivesse indo num caminho e agora nos arrependemos de ir por aquele caminho e estamos voltamos atrás. Esse é o arrependimento. Voltar atrás. O termo original usado para o arrependimento de Deus não é esse, de se arrepender de ter feito algo e não querer fazer mais. O termo utilizado lá é a ideia de que dor, de tristeza, de pesar, ou seja, tudo aquilo que o homem estava fazendo na terra causou em Deus tristeza, dor, pesar. Era um sentimento desse. E ele disse que o espírito dele não ia contender com o espírito deste mundo. Portanto, ele iria destruir o ser humano da terra. Só que ele olha e vê quem? Noé. E diz que Deus achou graça aos olhos. Noé achou graça aos olhos de Deus. Ou seja, Deus olha para Noé e vê alguém diferente no meio de uma geração totalmente perdida. E Jesus, em Mateus 24, ele cita assim, que será o juízo de Deus, será como nos dias de Noé, que virá num momento em que ninguém estará esperando. Noé passou 100 anos pregando sobre o dilúvio, sobre a justiça de Deus, sobre o juízo de Deus sobre a terra, e as pessoas não acreditaram. E Jesus disse no seu sermão o seguinte, que o juízo dele vai vir como nos dias de Noé. Nós estamos vivendo dias como os de Noé, onde a violência tem crescido, onde guerras, países entrando em guerras, conflitos políticos, conflitos religiosos, empobrecimento das nações. Se a gente for olhar um estudo sobre os cavaleiros do Apocalipse, a gente vai ver empobrecimento das nações, e um cavalo vai chamando o outro. Então a gente tem visto fome, peste, a pandemia está aí, nós estamos vivendo esse tempo, e nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a igreja prega e o povo não se converte. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja prega e que as pessoas não dão ouvidos, e que a igreja fala de Jesus, da vinda de Jesus, e que as pessoas não dão ouvidos. É esse tempo que nós estamos vivendo. E nós estamos no meio desse povo, inseridos no nosso trabalho, na nossa casa, andando na rua, dentro das igrejas. Nós estamos com esse mundo desse jeito. Só que nós precisamos ser diferentes para a glória dele. Não é para a nossa própria glória.
mas é para a glória do Senhor. Amém? Amém. Portanto, olhando para a vida de Noé e aquilo que se fala de Noé nesses 3 versículos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esses elementos essenciais na vida de um servo de Deus. O que é um elemento essencial? É aquilo que não pode faltar. Amém? Amém. Ou seja, na vida do ser humano, o que é que não pode faltar? Água. Se a gente parar de beber água, a gente fica desidratado e a gente fatalmente vai morrer de sede. Em pouco tempo. A gente vai aguentar ficar sem comer algum tempo, preso, que nem um rapaz ficou não sei quantos dias numa mata, sem comer quase nada e perdeu muitos quilos em pouco tempo. Pode ficar alguns dias, 20 dias, sei lá quantos dias pode ficar, 30 dias, seja lá quanto for, mas vai perecer. Portanto, o alimento, por mais simples que seja, é essencial. E a água também é essencial na vida do ser humano. Mas na vida do crente, existem alguns elementos, segundo a palavra de Deus, que devem ser essenciais na vida do crente. Que não pode faltar na minha e na tua vida. Essa mensagem é para que a gente possa analisar e falar assim, o que é que está faltando na minha vida? Que eu preciso melhorar. Porque é assim, a gente vai, como é? Aprendendo e buscando a santidade, a santificação progressiva. Até o final da nossa vida nós vamos procurando melhorar. Trupicando aqui e acolá, e a gente vai errando alguns caminhos, uns passos, mas corrigindo os nossos passos e seguindo a nossa caminhada como servo de Deus. Amém? Amém? Então, baseado nesses 3 versículos, eu gostaria de compartilhar de uma maneira expositiva do texto elementos essenciais na vida de um servo de Deus, de um crente. Amém? O verso 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A primeira coisa que não pode faltar e que a gente precisa entender isso sempre é a nossa posição diante de Deus. Amém? A nossa posição diante de Deus. Ou seja, nós somos salvos? Sim ou não? Sim. Sim, mas salvos sem merecer. Por graça. Noé, a Bíblia diz que Deus achou graça. Noé achou graça aos olhos de Deus. A graça do Senhor foi manifesta na vida de Noé. Por simples atitudes diferentes. Amém? A gente vê lá em Tiago que nós não somos salvos por obras. Para que ninguém se glorie. Mas pela graça. Mediante a fé. E isso é dom de Deus. É Deus quem dá. Você já deve ter conhecido alguém com a conduta ilibada, mesmo sem ser crente. Eu imagino que pode vir na sua cabeça alguém que é um cara honesto nos seus negócios, ou um homem ou uma mulher honesto nos seus negócios, no seu proceder, no seu falar, na criação dos filhos. Você já conheceu alguém assim? Eu já. Gente que não é crente, que não gosta nem de crente, mas o seu proceder diante da sociedade, você não tem o que dizer deles. Honesto, direito, cuidou bem da sua família, honrou sua esposa. Você já viu gente assim? Eu já. E tem muita gente escorada nessas condutas, achando que vão ser salvos por elas, mas não vão. É salvo pelo quê? Por graça. Porque não há mérito nenhum em nós que possamos conduzir a nós mesmos para o céu. Portanto, é por meio de Cristo, é por meio de Jesus. E não há outro caminho, não há outro nome que importa pelo qual sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos saber a nossa posição diante de Deus, porque nós somos salvos, mas não falamos com certo orgulho, porque nós sabemos que nós somos salvos pela graça. Recebemos o perdão de uma dívida que nós não tínhamos condição de pagar. Amém? Amém. E essa nossa conduta deve ser essencial na nossa vida. Sabe por quê? Porque não importa para quem a gente olha, por quão perdido o ser humano possa estar, a gente precisa crer na graça do Senhor. E que essa graça pode alcançar, por mais perdido que ela possa estar.
Ele pode estar preso, condenado a sua vida inteira, mas a gente precisa crer que essa pessoa pode alcançar a graça do Senhor. Amém? Amém. E às vezes a gente olha com um olhar de arrogância. Eu fiquei pensando sobre a pergunta daquela mulher naquela casa lá, de vocês lá. Porque tem crente que fica dizendo que é salvo, e aí às vezes a transmissão da mensagem é que está errada. É salvo por orgulho, porque eu sou crente, porque você está no mundo. Uma certa presunção, uma certa empáfia. Eu sou crente, rapaz, me respeita. Não, eu sou crente pela graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, eu estaria fatalmente perdido. Eu e você estaríamos fatalmente perdidos. E se nós não agarrarmos nessa graça maravilhosa do Senhor, nunca fomos salvos. Nós não tivermos agarrados nessa graça do Senhor. Amém? Amém. A gente precisa ter essa conduta como nós mesmos, salvos pela graça, conscientes disso. Mas também olhar para vidas e crer que ainda há esperança. Só não há esperança quando para de respirar. Mas enquanto há vida, há esperança. A gente precisa olhar para essas pessoas com esse sentimento de que a graça do Senhor pode alcançar, assim como me alcançou. Amém? Quem não consegue enxergar a graça do Senhor se manifestando na vida de um pecador, não experimentou da graça do Senhor na sua vida ainda. Porque se a gente sabe, só sabe o que é doce quem experimenta. Uma criança de 1 ano que nunca experimentou doce, ela não sabe o que é doce ainda até ela experimentar. Mas se nós experimentamos da graça, sabemos que a graça do Senhor é eficiente o suficiente para salvar o pecador. Amém? Em segundo lugar, no verso 9 aí, nós vamos ver na primeira parte do texto, depois do ponto de continuação aí, era homem justo. Noé era um homem justo. O texto diz que Noé era um homem justo. Ou seja, ele era um homem que praticava a justiça. Naquela época, irmãos, não se media a conduta de um justo por um ato de justiça. Quer ver um exemplo? A gente já viu alguns exemplos aí. Vê quando aparece uma notícia de um homem que achou uma carteira em algum lugar aí, cheia de dinheiro, o cara precisando, cheio de dinheiro, e ele resolve devolver. O que é que acontece com esse cara? Ele vira notícia. Porque a honestidade nesses tempos é difícil. Você achar uma carteira, você liso, procurando comida para dentro de casa, e você achar uma carteira cheia de dinheiro, muita gente diz assim: Deus é tão bom que providenciou uma carteira cheia de dinheiro para mim suprir minha necessidade. Mas ele não, ele pratica um ato de justiça. Ele pega, entrega às autoridades encontram o proprietário, ele vira notícia. Homem justo. A notícia é essa: um homem justo, um homem íntegro. Às vezes aquele homem foi ruim a vida inteira. Nós não conhecemos a história daqueles homens, daqueles que viraram notícia. Eu não estou dizendo que eles são assim, ok? Só estou dizendo que muitas vezes as pessoas julgam uma pessoa por um ato de justiça. O cara passou a vida toda fazendo o que era errado. Um dia ele decide, num lampejo, fazer algo bom. Aí a pessoa, fulano é bom porque fez isso. Não. Noé aqui também não foi considerado justo por Deus por um ato de justiça. Ele era um homem justo. E naquela época, viver na prática da justiça, fazendo o que é certo o tempo todo, era considerado um santo. Ou seja, Noé também era considerado pela sociedade daquela época como alguém diferente deles. Talvez um careta. E quantas vezes nós somos chamados de caretas por manter uma conduta correta diante de Deus? Quantas vezes eu já parei no semáforo de noite em Irecê, e o semáforo fechado e sem carro em canto nenhum, e a gente para e às vezes as pessoas falam assim: oxe, não tem ninguém não, você pode passar. Eu falei: mas o semáforo está fechado. Mas como ninguém está vendo, a gente vai falar: vamos passar, não tem câmera de segurança para filmar nossa placa, para mandar a multa depois. Sabe? Aí a gente, às vezes, no nosso íntimo, no nosso pensar, no nosso agir dentro de casa, a gente precisa praticar a justiça, ser justo, ser íntegro. Amém?
Assim como Noé, nós vivemos em um mundo cheio de injustiças. Mas não é porque nós vivemos num mundo cheio de injustiças que devemos ser injustos. Hoje a história é assim: você besta, menino, você besta, menina, todo mundo faz isso. Ou, todo mundo faz isso. Ei, eu não sou todo mundo. A resposta de Amanda sempre para quando Caleb vem tentando trazer argumento para aquilo que ele está fazendo de errado, a Amanda fala: mãe, mas todo mundo está fazendo isso. Ele falou: mas eu não sou todo mundo. Eu não faço parte do sistema desse mundo, da corrupção do mundo, da injustiça do mundo. Nós, como servos de Deus, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, sabendo da nossa posição, somos salvos pela graça, nós precisamos entender, irmãos, que a nossa conduta, a nossa atitude deve ser de prática da justiça. Fazer o que é certo. Doa a quem doer, mesmo que a gente possa estar correndo risco de ter prejuízo. Amém? Ser justo diante de Deus e dos homens. Eu já falei aqui, eu tenho um colega que, uma assinatura dele, valia 7 mil reais. Ele era engenheiro, ele é engenheiro florestal, e foi contratado por uma empresa para fazer uma limpa, um estudo de uma caatinga, e que se tivesse a densidade de tantas árvores por metro, não sei quantos metros quadrados lá, não poderia. E o documento já estava pronto, ele não precisava ir fazer análise, só precisava assinar. Que tinha só 4 árvores, por não sei quantos metros lá, ou seja, era uma capoeira, vamos dizer assim. E ele falou bem assim: opa, isso aqui está errado. Ele falou: não, mas não se preocupe não, eu só quero sua assinatura mesmo. E ele falou bem assim: não, eu não vou assinar. Então sinto muito, eu não posso lhe contratar, eu preciso de alguém que assine esse documento. E ele ia receber por essa assinatura 7 mil reais do projeto. E aí você começa a imaginar. E ele passando dificuldade, às vezes, a mulher perdeu o emprego. Mas ele manteve a sua conduta de justiça. E continua assim até hoje. Não foi somente esse ato, só é um exemplo. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nós, servos do Senhor, não pode faltar atos de justiça. Amém? Em segundo lugar, o que não pode, o que é um elemento essencial na vida de um crente, é o seu caráter. Ainda no verso 9, esse verso 9 é riquíssimo. Ainda no verso 9, no verso 9, era homem justo e... ou íntegro, ou em algumas versões como a minha aqui, perfeito. Perfeito. Ele era um homem perfeito. Significa aqui, irmão, sabe, que uma retidão genuína. Não era só na frente das pessoas. Era no seu íntimo, era dentro da sua consciência. Ele era um homem íntegro, inteiro, um homem que fazia não só apenas quando os outros estavam olhando, mas ele era honesto nas suas atitudes, mesmo quando ele estava sozinho. Mesmo quando ninguém estava olhando para ele. Não é que ele fosse perfeito, não é que ele era perfeito, sem pecado. Mas é porque ele tinha uma conduta exemplar no meio de uma geração corrupta. Era um cara diferente. Como eu e você deve ser. Diferente. Nos nossos relacionamentos. Porque a gente acha que nosso relacionamento é só marido e mulher, namorado. Não, relacionamento de amizade. Relacionamento familiar. Relacionamento social, no meio da sociedade. Tem uma pessoa lá, de certa forma, no meu convívio, eu não vou citar nomes, porque está gravando, que eu já falei, eu tenho vergonha de sair para fazer qualquer coisa, qualquer trabalho com essa pessoa. É uma agonia, uma ignorância, não aprendo a ouvir as pessoas direito, e aquela coisa que eu pego, quando está nessa situação, eu pego e saio e fico lá de longe. Eu falei, mesmo não, que eu não quero fazer de conta que eu quero andar com essa pessoa, não. É vergonhoso às vezes a conduta. E aqui, irmãos, eu não quero que a gente fique olhando para as pessoas. Eu citei esse exemplo. Mas como é a minha conduta? Como é a sua conduta nos nossos relacionamentos? Como pai, como mãe, como filho,
como neto, sobrinho, como empregado, como patrão, como funcionário. Tomara que não seja tiro. Deve ser moto. Como pessoa comum na sociedade, ali na padaria comprando pão. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. E o que é pior, dentro da igreja existem pessoas assim. Dentro da igreja existem pessoas que a santidade está aqui dentro. Saiu daqui para ali, a santidade acaba. Sua conduta lá fora é reprovável. A conduta lá fora é totalmente diferente de um servo, de uma serva de Deus. Nem os crentes vão olhar para ela como crente e nem o do mundo vai olhar, muito menos o do mundo vai olhar para essa pessoa como um servo, uma serva de Deus. Só que Deus olha para Noé e vê um homem perfeito. Não é um homem sem pecado, mas é um homem íntegro, no meio da geração corrupta. Um homem que decidiu não fazer o que a geração fazia. O problema da nossa geração é esse, que nós não estamos tratando problemas da sociedade. Nós estamos tratando os problemas da sociedade dentro da igreja. Os problemas estão acontecendo dentro da igreja. E a gente precisa ser diferente com relação a isso. A gente sabe, irmãos, e eu vejo muita gente brigando por isso, e eu digo o seguinte, olha, pelo que eu entendo da palavra de Deus, pelo que eu entendo sobre o que vai acontecer nos fins dos tempos, essas coisas elas vão acontecer. Quer ver um exemplo muito simples? O aborto. Apoiar a legalização do aborto. As pessoas estão lutando, os parlamentares estão lutando, pessoas da sociedade civil estão lutando, mas eu acho que vai chegar um momento que vai ser aprovado. E o que é que eu posso fazer se o mundo é assim? Agora aqui dentro não. No meio da igreja, isso já está decidido. Porque o nosso norte não é as leis dos homens, é a lei de Deus. O nosso norte é aquilo que Deus nos ensina sobre essas condutas pecaminosas, a depravação humana, sobre temas polêmicos como o homossexualismo. Eu tive que deparar com uma discussão dentro da Kombi uma vez, pelo amor de Deus, sobre, é normal, é comum. Comum o quê? Pode estar comum na sociedade, mas para nós não é comum. É pecado, assim como o mentiroso é. É pecado. A gente deve respeitar? Claro. Se eu for esses dias eu fui numa clínica e tinha 2 lá, muito afeminados, mas atenderam muito bem. Me respeitaram e eu respeitei. Mas para nós ainda continua pecado, e se não se arrepender, assim como o mentiroso, o depravado, o machista, o feminista, o seja lá o que for, precisa da graça do Senhor para ser salvo. Amém? Terceiro lugar, não, em quarto lugar, ainda no verso 9, o texto diz, ele era, em sua geração, entre os contemporâneos, era o pregador da justiça. Dizer que o homem era justo naquela época era dizer que ele era santo. Como eu disse, ele passou 100 anos pregando sobre o juízo de Deus, sobre a justiça de Deus. E quando o povo foi perceber, as portas da arca já estavam fechadas. Como eu falei aqui, ele não era um praticante, um ato de justiça fez ele um homem justo. Ele era um praticante da justiça. Ele não era apenas um praticante, um pregador da justiça. Ele era um pregador da justiça.
Amém? Nós precisamos ser assim. E o verso 9, ele diz que andou com Deus. Andou com Deus. Andar com Deus influencia em todos os momentos das nossas vidas. A Bíblia diz que a tempestade, a chuva, ela vem sobre o justo, sobre o injusto. Irmãos, entendam uma coisa, que existem lutas que a sociedade vai enfrentar, que nós também enfrentamos. Existem tempestades que o pecador enfrenta, mas que nós, servos de Deus, também enfrentamos. Muitos vão passar pela dor do luto, nós também passamos. Muitos vão passar por problema de enfermidade, seja em você mesmo ou em algum familiar seu, do mundo. A igreja também passa. Todos nós temos aqui alguém na família que está enfermo. Ou mais gente. Ou seja, a tempestade é brava. Mas o que faz a diferença de estar lá fora no mundo e ser servo de Deus é o quê? O andar com Deus. Isso faz toda a diferença. É a música que nós cantamos aqui. Há momentos em que parece que no barco a gente está só. Mas aí, no suspiro de fé, fala assim, mas eu sei que não estou só. Eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só por quê? Porque tu estás comigo. A diferença, irmãos, a luta, ela faz parte da vida do ser humano. Essa vida é uma vida de dores. E que o choro e a lágrima só serão enxugadas quando Cristo voltar e levar a sua igreja. Mas enquanto estivermos nessa terra, sofreremos os danos do pecado nessa terra. Mas a diferença que faz nós diferentes, o que nos faz diferente dos do mundo é com quem nós estamos andando. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Amém? Amém. Noé andou com Deus. Andar com Deus significa socorro na hora da angústia, proteção na hora da aflição, auxílio nas nossas decisões. Você tem orado para tomar decisões? Irmãos, eu aprendi que eu tenho que orar em tudo que eu vou fazer. Não é só orar quando vai comprar um carro, não. Aí é coisa grande. É nas mínimas coisas. É pedir sabedoria de como até mesmo lidar com dinheiro, com essas coisas. É pedir a Deus direção de como agir da melhor forma possível com a minha esposa, da mesma forma ela comigo, com os meus filhos. Há momentos que a gente ri, mas há momentos que a gente tem que gritar. E nesses momentos a gente tem que pedir sabedoria a Deus também. Direção de Deus. O que faz a diferença numa família é a presença de Deus. Amém? O que faz a diferença nessa igreja, o que deve fazer a diferença da igreja, nessa igreja o tempo todo, irmãos, é uma igreja aonde Deus está no seu meio. Porque senão não passa de uma reunião religiosa vazia, inútil. O que faz a diferença na nossa caminhada, no sol quente, debaixo do mesmo sol quente, é o andar com Deus. Amém? Andando com Deus vai influenciar nas nossas ações, no nosso palavreado, na nossa fala, no nosso caminhar, nas nossas decisões, em tudo. Porque somos guiados, direcionados por Ele. Amém? Amém. E eu gostaria de ler um versículo que eu não li, no verso 22. No verso 22, o finalzinho do versículo diz assim: assim fez Noé segundo tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Uma coisa que não pode faltar na vida de um crente, é essencial, é a nossa conduta. O texto diz que Noé fez
tudo conforme a vontade revelada de Deus. Tudo conforme a vontade revelada de Deus. E o texto não diz assim, ele fez quase tudo, segundo a vontade de Deus. O texto diz que ele fez tudo. Quando fala assim, ele fez tudo, não precisa citar o que ele fez. Porque ele fez tudo, conforme a vontade revelada de Deus. Deus mandou ele construir uma arca, com certas medidas, com certos tamanhos lá, e ele fez. E do jeito que era para fazer, ele fez. Às vezes, irmãos, na nossa vida, na nossa caminhada, a gente quer fazer certas coisas do nosso jeito. Do jeito que é melhor para nós. Do jeitinho que nós pensamos. Do jeitinho que a gente pensa. Aí a gente tenta dar um migué com Deus. Não tem nada não. Não tem nada não. Não tem nada não. E daqui a pouco nós estamos tendo a mesma conduta do mundo. E a gente precisa, irmãos, de fato, ter uma conduta e fazer tudo segundo a vontade revelada de Deus. Qual é a vontade revelada de Deus? Aí, a Bíblia. Está tudo aí. O que Deus quer de mim e de você está na palavra de Deus. É o que é pregado o tempo todo. Irmãos, eu não sou um Hernandes Dias Lopes. Quem já ouviu Hernandes Dias Lopes, você passa o dia todo assistindo Hernandes Dias Lopes. Eu já tive o prazer de ver pessoalmente ele pregando, lá na igreja de Pinheiros. Eu falei assim, já acabou? Eu não sou um pregador como ele. Ah, se fosse. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos. O que eu tenho tentado trazer aqui nunca é nada fora da palavra de Deus. Uma vez eu recebi um elogio do pastor Roberto. O pastor Roberto diz assim, irmão, tudo certinho dentro da palavra, hein? Desse jeito não tem como errar. E de fato, essa é a minha preocupação. E às vezes eu já tenho pregações no início que eu falo assim, eu não prego mais desse jeito, porque eu estava pregando errado. Ainda aprendendo. E vai tentando fazer tudo do jeito certo. Tudo que é dito nesse púlpito, irmãos, é segundo a palavra de Deus. E se a gente der ouvidos, assim como Noé deu ouvidos à palavra de Deus, à vontade de Deus, a gente vai ter uma conduta exemplar diante do Senhor e dos homens. Amém? Amém. Assim como Noé viveu numa geração perdida, nós também estamos vivendo. Mas assim como Noé, Deus achou graça. Sejamos encontrados fiéis diante do nosso Deus. Uma igreja fiel ao Senhor. Que faça a diferença para a honra e glória dele. Amém? Amém. Deus nos ajude a compreender essa mensagem. Para o louvor da glória dele. Eu vou terminar porque eu estou achando que os irmãos estão sentindo frio aí. Mas já concluí. Que o Senhor nos dê esse entendimento da palavra de Deus. Em nenhum momento eu quero fazer a minha vontade, eu devo fazer a minha vontade e nem a vontade dos outros. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Amém? A multidão às vezes vem, é o efeito manada, todo mundo vem com uma ideia, todo mundo abraça, porque todo mundo está abraçado. Não, nós precisamos olhar segundo a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, nos leve em paz para os nossos lares. Nós vamos orar para encerrar. Senhor, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, ó Deus, e precisamos, ó Deus, dessas questões essenciais nas nossas vidas. Ó Deus, sabemos que somos salvos pela Tua graça, não há nada em nós que nos dá passaporte para a salvação. É pela graça. Ó Deus, se há exemplo de Noé, nós possamos ser justos, íntegros. Ó Deus, em nome de Jesus, que ama a justiça, que pratique a justiça. Ó Deus, que anda em comunhão com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que ande com o Senhor o tempo todo, nas nossas decisões, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, nos nossos negócios.
as decisões familiares que temos que tomar, seja tudo de acordo à vontade e sob direção do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa conduta seja sempre em consonância, ó Deus, à vontade revelada do Senhor. Que o Senhor ache em nós como o Senhor achou graça em Noé e deu graça. Ache também sobre a tua igreja nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Ao louvor da glória do Senhor. Não só dos que estão aqui, Deus, mas dos que faltaram por um motivo e outro. Que o Senhor esteja visitando em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor cure os enfermos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor esteja sobre esses que nós temos orado, intercedido, ministrando a cura, o milagre do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e a graça do Senhor seja manifesta na vida deles, havendo conversão, mudança, arrependimento, no nome de Jesus Cristo. Ao louvor da glória do Senhor. Leva-nos em paz, na graça do Senhor para os nossos lares, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão? Que o Senhor nos abençoe e nos leve em paz, em nome de Jesus.